Hoje nós vamos então contar essa história, que é a verdadeira história do coelho de Páscoa. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre essa representação que é o ovo e o coelho de Páscoa. O ovo, ele quer dizer vida. O coelhinho, ele tem a honra de estar levando esse ovo que simboliza a vida. E o coelho também, ele tem simbolizado também pela fartura, né? Pela reprodução, porque o coelho, ele se reproduz com muita facilidade, né? Então, isso ajuda, tem esse simbolismo todo, né? Que é essa fartura, esse renascimento. Então, esse é o significado do ovo e do coelho neste momento da Páscoa. É por isso que se faz a árvore de Páscoa com ovos. E tem muitas tradições também que usam o ovo de galinha, vai juntando, quebra só na parte de cima. Eu mostrei esses ovos para vocês lá no vídeo que eu falo sobre decoração. Dá uma olhada lá no meu canal no YouTube, que eu explico, mostro inclusive vários ovos. Então, é tradicional isso, pegar o ovo de galinha, quebra, utiliza o ovo, depois deixa secar, e aí pinta, faz uma decoração toda nesse ovo. Faz toda uma arte, pinta. E aí dentro você coloca coisinhas guloseimas, como uva passa, amendoinzinho. Você pode colocar também confetes. E você tampa. E aí você esconde para a criança achar esses ovos. E o coelho, ele simboliza isso, né? Essa vida. O ovo, ele tem esse símbolo de vida, ele traz a vida. O coelho, a representação dele simbólica é da reprodução, né? Ele reproduz com uma facilidade muito grande, trazendo a vida. Então, o que acontece? A tradição é essa, de você esconder os ovos e as crianças vão achar esses ovos. Complicado, né? Às vezes não tem quintal, a gente está em casa, e estamos nessa quarentena, você pode estar fazendo isso escondendo. Esse ano, por exemplo, eu vou usar caixinhas de fósforos, eu estou papetando elas, decorando elas, coloquei 2 orelhinhas, depois eu vou postar as fotos para vocês, e dentro eu vou colocar o coelhinho, né? O coelhinho vai colocar as coisas dentro dessa caixinha que vão estar espalhadas pela casa. Então é super divertido fazer essa brincadeira com as crianças, que o coelho passa e deixa essas lembrancinhas, essas guloseimas, tá ok? Bom, então essa é a dica que eu ia dar para vocês e falar um pouco sobre a questão do ovo, né? Esse simbolismo todo do ovo. Bora lá para a contação de histórias? Essa contação que eu vou contar para vocês, essa história, é uma história, ela é russa, e ela foi traduzida pela Ana Flávia Basso. E eu fiz umas adaptações nessa história. Então vai ser bem legal hoje. E aí vocês podem contar essa história no domingo de Páscoa, de manhã, depois que conseguiu achar os ovos. Aliás, eu acho interessante fazer isso antes. Você conta essa história e aí a criança sai para procurar os ovos. Vai ser bem legal essa brincadeira com eles e as crianças adoram. Então a gente vai. Eu vou contar essa história para vocês e depois vocês reproduzem essa história aí para a família de vocês, ok? Então, essa história se chama O Verdadeiro Coelho de Páscoa. Havia uma mamãe coelha e um papai coelho. Eles tinham 7 filhos. E como estava chegando as vésperas da Páscoa, eles queriam saber qual
dos filhos deles. Era o verdadeiro coelho da Páscoa. Então a mamãe coelha resolveu pegar uma cesta e dentro dessa cesta ela colocou 7 ovos e pediu para que cada um de seus filhos pegasse um ovo. O coelhinho mais velho, ele pegou o ovo. Ele escolheu o ovo dourado, o ovo de ouro. Então, ele pegou aquele ovo e saiu pelas montanhas, pelas colinas, entrou na floresta e foi andando, atravessou a floresta e chegou num portão enorme. E lá, ele olhou para aquele portão e, como ele estava com muita pressa para concluir a tarefa dele, ele resolveu dar um salto e ele pulou por cima do portão. Só que aí ele caiu. Ele não teve muito tempo, não parou para calcular a distância daquele salto. Então, ele caiu e quebrou o ovo. Esse não é o verdadeiro coelho da Páscoa. Então, o segundo coelho escolheu o ovo de prata. Ai, que lindo! Então ele pegou esse ovo e foi atravessando montanhas e colinas, entrou na floresta e aí ele se deparou com a sorrateira raposa. A raposa olhou para aquele ovo prata, tão lindo, e ela queria de qualquer maneira aquele ovo. Então, ela pediu para o coelho o ovo. Ele dava aquele ovo para ela. O coelho falou que não podia dar aquele ovo. Então, ela pensou e falou para ele que se ele desse aquele ovo de prata para ela lhe daria uma moeda de ouro. Então, eles foram caminhando para a toca da raposa. A raposa pegou o ovo, entrou dentro da toca e escondeu, bem escondidinho, aquele ovo. E aí, ela colocou o seu focinho para fora da toca e ameaçou comer aquele coelho se ele não fosse embora. Aí o coelho, com medo, nem quis pegar o ovo de volta. Esse também não era o verdadeiro coelho de Páscoa. O terceiro coelho escolheu o ovo de fita vermelha. Então, ele pegou o ovo vermelho e saiu pela montanha, pelos vales, entrou na floresta e aí ele viu um outro coelho. Então ele pensou, poxa, eu estou com tempo, então eu vou parar para fazer uma lutinha bem rapidinho. E aí, ele com outro coelho começaram a lutar, se divertiram bastante, e era lutinha para lá, e era lutinha para cá, só que ele nem percebeu. Quando ele viu, o ovo estava no chão, pisoteado, todo esmagado. Esse também não era o verdadeiro coelho da Páscoa. O quarto coelho escolheu o ovo verde. Tão bonito esse ovo verde. Ele pegou o ovo verde e atravessou colinas e montanhas, entrou na floresta e foi andando, até que ele escutou. Do alto de uma árvore tinha a gralha ladrona.
E lá de cima ela gritou: olha a raposa! Olha a raposa! O coelhinho ficou apavorado e começou a procurar um lugar para se esconder e esconder o ovo. Aí a Gralha virou para ele e falou: olha, eu posso te ajudar. Eu posso esconder esse ovo. Então, o coelhinho entregou o ovo para a Gralha. A Gralha colocou no seu ninho e ali ficou. E aí, foi passando o tempo, o coelho percebeu: peraí, essa Gralha me enganou. Olha só. Então ele foi lá pedir para a Gralha o seu ovo verde de volta. Gralha. Mas a Gralha olhou bem para o coelho e falou assim: não, eu não vou devolver o ovo. Ele está muito bem aqui no meu ninho. Então, esse também não era o verdadeiro coelho da Páscoa. O quinto coelho pegou o ovo cinza. E esse ovo cinza tão lindo, ele pegou esse ovo e foi atravessando montanhas e vales. Ai, que delícia! Foi atravessando, até que ele chegou perto do riacho. E no riacho tinha uma ponte. Quando ele atravessou na ponte, ele olhou de um lado, olhou para o outro. Ele resolveu dar uma paradinha. E ali ele viu o seu reflexo na água. Ai, ele ficou se olhando, se admirando. Ai, e ele nem percebeu que o ovo caiu e bateu numa pedra e se partiu ao meio. Esse também não era o verdadeiro coelho da Páscoa. Então, chegou a vez do sexto coelho. Ele escolheu o ovo de chocolate. Ai, que delícia! E esse ovo de chocolate estava com um cheiro tão gostoso. Então, o sexto coelho pegou o ovo de chocolate e atravessou montanhas e vales e passou pela floresta. E quando ele estava quase saindo da floresta, tinha um esquilo. Quando o esquilo viu aquele ovo de chocolate, ele começou a falar para o coelho: ai, deixa eu dar uma lambidinha, vai, só uma lambidinha. O coelho olhou para ele e falou que não, imagina, esse ovo é para as crianças, não vai dar lambidinha nenhuma. Ah, por favor, só uma lambidinha, vai, só uma lambidinha, só uma lambidinha. Ai, aquele esquilo ficou falando tanto na cabeça do coelho que ele resolveu deixar o esquilo dar uma lambidinha. Então, o esquilo deu uma lambidinha naquele ovo de chocolate. Ai, que delícia! Mas é muito gostoso esse ovo. O coelho ficou curioso. Será mesmo que é tão gostoso esse ovo? Eu acho que eu vou dar uma lambidinha também. E aí o coelho deu uma lambidinha. O esquilo deu outra lambidinha. O coelho... E ali eles foram lambendo, 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 lambendo. E aí eles comeram todo o ovo de chocolate. Esse também não era o verdadeiro coelho da Páscoa. E agora o último coelho, o sétimo coelho e o coelho mais novo. Pegou o último ovo que estava ali na cesta, que era o ovo azul. Então, ele pegou o ovo azul e foi. Atravessou montanhas e vales, entrou na floresta, se deparou com a dona raposa, sorrateira raposa.
E ali ele não deu nem bola para a raposa e passou por ela. No meio da floresta, ele viu o coelho lutador, mas ele não parou para fazer uma lutinha. E continuou andando. E de repente ele escutou: olha a raposa! Olha a raposa! Cuidado! Olhou e era aquela gralha ladrona. Ele também nem sentiu medo e continuou a andar pela floresta. Viu o riacho, atravessou a ponte e não parou para ver o seu reflexo na água. Continuou caminhando. Quando ele chegou quase no final da floresta, ele se deparou com aquele esquilo. E o esquilo já foi falando para ele: ai, um ovo azul, deixa eu dar uma lambidinha. E ele olhou para o esquilo e falou: claro que não, esse ovo é para as crianças. E até mais vezes. E saiu e foi-se embora. Deixou ali o esquilo falando sozinho. Quando ele saiu da floresta, ele chegou naquele grande portão. Aquele imenso portão. Ele olhou para aquele portão. Respirou fundo. Calculou. Nem tão longe, nem tão perto. Respirou novamente, preparou as suas perninhas e deu um salto gigantesco que atravessou aquele portão imenso. Ele saltou, saiu do outro lado do portão e foi e colocou aquele ovo azul atrás de uma árvore. Ele colocou ali para que as crianças daquela escola, do grande portão grande, pudessem encontrar o ovo de Páscoa. Esse era o verdadeiro coelho de Páscoa. Fim da história. Eu adoro essa história. Essa história é muito legal. Dá para você contar essa história antes das crianças começarem a procurar os ovos, procurar os presentes do que o coelho deixou. É muito legal porque vai mostrando, né, o que cada coelho vai fazendo na sua jornada, né, o que vai encontrando, os seus desafios, né? E você pode estar fazendo, esse coelho aqui, ele foi feito de tricô, é um quadrado, aí você vai dando os nós, é bem legal esse coelho. E isso daqui, gente, são aquelas bolinhas de algodão que vende em farmácia, enfim. Eu peguei só coloquei as fitas correspondentes a cada cor de cada ovo, tá? Então é legal porque ele é fofinho, a criança depois pode estar passando no rosto para estar alisando. E é isso. Essa é a história do verdadeiro coelho da Páscoa. É um conto russo que foi traduzido pela Ana Flávia Basso e eu fiz algumas adaptações, tá ok? E é essa a intenção dessa brincadeira de estar escondendo o que o coelho trouxe, né? Os docinhos, os ovos, existem tradições que fazem com o ovo de galinha. E é por isso que também tem essa tradição de fazer a árvore de Páscoa, onde eu expliquei para vocês no outro vídeo, fazer aquele ovo de massa de sal, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da história. Mandem para frente essa história, contem essa história no domingo de Páscoa de manhã, tá ok? E para quem perdeu ontem a história da pequena lagarta, ela tá lá no meu canal do YouTube. Então eu quero desejar para vocês uma ótima Páscoa. Estamos nessa época de quarentena, aonde estamos vivendo essa pandemia, uma coisa muito incomum, mas não vamos perder
esse espírito da Páscoa, esse simbolismo da Páscoa, vamos refletir para dentro de nós, a nossa criança interna, o que a gente anda fazendo, o que a gente pode melhorar, e aí a gente cuida da gente para depois cuidar das outras pessoas, tá ok? Então vamos aproveitar esse momento para a gente estar fazendo essa retrospectiva do que a gente anda fazendo e planejar o para frente, tá ok? Vamos comemorar com muito amor, muito carinho e muita esperança essa Páscoa. Um grande beijo para vocês e a gente se vê depois da Páscoa com muito amor e muito carinho aí, com mais histórias, e vou estar continuando a falar sobre análise corporal e comportamental, sobre os 5 traços de caráteres através das histórias. Beijo grande, gente! Boa Páscoa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!